Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa segunda aula da nossa semana especial dos Caseirinhos Gourmet. E eu estou muito feliz com todos os recados que eu recebi ontem, com todas as mensagens. Muito obrigada de coração. Eu amei a interação de vocês, todo mundo tirando as dúvidas. Isso é muito importante. Muita gente me chamou também no privado para tirar suas dúvidas. Eu agradeço e me elogiando pela aula de ontem, dizendo que gostaram muito, que já estão colocando as massas em prática, né? Isso é muito legal, gente. Eu agradeço de coração. Mas antes, então, de começar a nossa aula, eu já quero te dizer que as nossas reservas já estão abertas para te poder estar adquirindo a nossa apostila dos Caseirinhos Gourmet. Então, gente, tinha muita gente ontem já chamando, já querendo reservar. Então, gente, hoje definitivamente estamos abrindo as reservas. Então, se a gente demorar um pouquinho para atender cada um de vocês que estiverem entrando em contato com a gente, por favor, tenha um pouquinho de paciência, a gente vai atender todo mundo, tá? Então, como é muita gente participando, de repente o atendimento demore um pouco mais, mas fica tranquila, né, que vocês chamando ali, vocês já vão ser prioridade, então, das nossas reservas, tá, gente? E como eu falei, sério, a gente, então, determinou que o valor da nossa apostila vai ser muito especial, muito bacana, tá? Então toda a produção concordou também com o valor de R$ 49,90, que é um valor super especial, que é de lançamento, mas lembrando, gente, que são somente 100 vagas para essa turma, tá, gente? Então não deixa para a última hora e assim que possível já chama o administrador do teu grupo para te reservar, tá? Então, para te não ficar fora dessa oportunidade. Vamos então para a nossa aula de hoje, que vai ser a aula de recheios. A gente então vai fazer 4 tipos de recheios, tá? A gente vai fazer 4 sabores. Nós vamos fazer o recheio de alpino, que é o recheio que a gente vai levar para a batedeira. A gente não vai usar a panela, né? Para aqueles que não gostam muito de recheios cozidos, porque às vezes demora um pouco mais e realmente dá um pouco mais de trabalho. Nós então vamos ter 2 tipos de recheios cozidos e 2 tipos de recheios que não vão ao fogo, tá, gente? Então, a gente vai fazer como a gente fez ontem, né? A gente vai focar na mesa para que vocês não percam detalhe nenhum. E também já te convido para participar do nosso grupo lá do Facebook, que é Confeitando com Katia Miller. Quem não está participando, corre lá, manda a tua solicitação que a gente daqui um pouquinho a nossa equipe já vai lá e aceita a tua solicitação. E para quem não quer perder os próximos conteúdos dos cursos, não quer perder as novidades, também me segue nas redes sociais, que é Katia Miller Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá, gente? Então, não perde, a gente vai deixar dentro dos recadinhos do grupo o link também certinho das minhas redes sociais para te nunca perder nenhum dos nossos conteúdos que a gente vai passando ao longo dos dias, tá? Então, gente, não esquecendo também, antes que eu esqueça, para você que não assistiu a aula de ontem, que está começando hoje, está assistindo hoje e não assistiu a de ontem, corre lá no grupo, dá uma olhadinha, que a nossa aula ainda está lá, o link ainda está lá, tá? Então, não perde, porque uma aula complementa a outra, tá? Então, eu te recomendo que tu pare esse vídeo agora e volte para assistir o primeiro, porque uma aula vai complementando a outra e amanhã, na hora da montagem, tu já tá com as 2 aulas em dia, tá, gente? Aí vocês não perdem conteúdo nenhum, tá? Então, chega de falação, vamos para nossa aula prática agora, vamos baixar a câmera e focar agora nos recheios, que estão deliciosos, vocês vão amar. Bora trabalhar agora nossa aula prática. Então, gente, a gente vai começar pelo recheio de alpino. Então, aqui na nossa batedeira, a gente vai colocar 400 gramas de doce de leite. É aquele doce de leite comprado mesmo, aquele de potinho. Ó, a gente vai colocar, então, aqui na batedeira. 400 gramas, então, de doce de leite.
A gente vai colocar também para bater junto, então, uma caixinha de creme de leite. Dá 200 gramas. 2 colheres de cacau 70%. Ó, colheres bem cheia. E 1 colher de sopa de essência de baunilha. Eu tô usando a baunilha mais escura, mas pode usar aquela transparente também. Aqui não influencia. Tá? E a gente vai bater, então, todos esses ingredientes na batedeira. Enquanto a gente vai batendo, então, esses ingredientes aqui, ó, vejam que eu tô usando, então, Tá, então a gente vai bater, então, esses ingredientes aqui na batedeira e enquanto a gente vai batendo, eu vou derreter, então, no micro-ondas de 30 em 30 segundos, 300 gramas de chocolate meio amargo. Importante que seja chocolate nobre, né, gente, porque é recheio, então a gente tem que usar o chocolate nobre, tá? Posso optar pelo chocolate fracionado? Eu não indico. Eu indico que seja o nobre pelo sabor, né? Então, quando é recheio, é necessário que seja o chocolate nobre. Então, vejam que eu tô usando aqui o batedor, aquele raquete, né? Porque como vai ser uma massa mais... Aqui vai dar uma massa mais firme, eu não tô usando aquele de arame. Pode ser feito na batedeira convencional, aquela que tem os 2 garfinhos, pode também, sem problema nenhum. Então, a gente vai bater esses ingredientes até misturar. Enquanto isso, eu vou botando, então, o chocolate nobre pra derreter, tá, gente? E a gente volta, eu vou mostrar pra vocês quando for acrescentar, então, o chocolate já derretido. Então, gente, com o nosso chocolate já, ó, derretido. Ó, derreti de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Pode fazer no banho-maria também, ó, só derreter. Não precisa deixar ele derreter 100% lá dentro do micro-ondas, pode ir derretendo. E quando chegar os últimos pedacinhos ali, é só mexer que ele termina de derreter o restante. A gente já bateu, então, aqui o nosso creme. Agora, a gente vai acrescentar esse chocolate nesse creme. E vai bater também em velocidade alta até incorporar bem esse chocolate nesse creme que já tá aqui, tá? Não precisa deixar esfriar muito o chocolate, pode colocar ele direto, deixar ele esfriar alguns segundinhos, né, mexendo com a colher. E depois, só incorporar ele aqui no creme. Não tem necessidade de temperagem. Muita gente vai perguntar porque tá usando chocolate nobre se precisa temperagem. Não precisa. Aqui é só derreter, como se fosse fazer um ganache. Só que a gente vai bater aqui na batedeira. Esse daí vai ser o nosso recheio de alpino. Ó, aqui a gente usa a espátula, então, pra tirar aqui na volta o excesso. E voltamos, então, a bater em velocidade alta até ele virar um creme homogêneo, tá, gente? Ó, gente, nosso creme tá pronto. A gente bateu em torno de 1 minuto em velocidade alta, até ele chegar nessa consistência. Ó, agora a gente vai colocar ele, então, de volta no pratinho. Ó, vamos tirar aqui. Ó, eu vou te botar a batedeira pra lá, pra mostrar pra vocês como é que ficou, então, o creme bem de perto. Ó. Ele ainda não tá bem firme, porque ele precisa descansar no mínimo 1 hora pra ele chegar na consistência pra recheio, tá, gente? Ó, ele ainda tá meio molinho, mas como é chocolate, ele daqui um pouquinho ele já começa a endurecer e ele chega na consistência que a gente precisa, tá? Então, a gente vai deixar ele descansando por 1 hora. No nosso caso, a gente vai aguardar, então, até a aula de amanhã.
Mas caso vocês queiram fazer já para usar no mesmo dia, o ideal é que façam de manhã para usar à tarde, tá, gente? Mas se quiser já ir fazendo e rechear o bolo com ele assim, pode fazer também, até porque o bolo depois vai na geladeira. Ele vai ajudar a firmar o recheio também. Fazendo uma baguncinha aqui, mas não tem problema. Ó, então, a gente vai cobrir esse pratinho, então, com um plástico filme, né? Bem rente ao recheio, pra não criar aquela película que a gente sempre fala, né? Pra não criar aquela película, então, a gente vai colocar um plástico filme. Não tem necessidade de colocar na geladeira, se for usar logo em seguida, logo depois dessa 1 hora, não tem necessidade de colocar na geladeira, mas caso vocês vão usar no dia de amanhã, sim. Que nem no nosso caso, a gente vai usar amanhã, o ideal é que seja deixado ele dentro da geladeira, tá? Então, agora a gente vai guardar isso aqui e vamos, então, pro próximo recheio. Então, gente, agora a gente vai fazer o recheio de ganache branco. E para esse recheio, a gente vai utilizar 400 gramas de chocolate nobre branco, tá? Tem que ser nobre, posso usar o fracionado? Não indico usar o fracionado quando é para ganache, por questão do sabor, tá? Mas quem quiser optar pelo chocolate fracionado, tranquilo. Mas o ideal mesmo é que seja feito no chocolate nobre. A gente vai derreter, então, de 30 em 30 segundos esse chocolate lá no micro-ondas. Também pode ser feito no banho-maria. Cuidando, gente, quando for trabalhar com chocolate e fizer no banho-maria, cuidar muito com a água, né? Então, para não respingar a água no chocolate, para não termos problema. Então, a gente vai derreter e depois eu vou mostrar para vocês colocando o creme de leite, então, para fazer o ganache, tá? Vamos, então, pro micro-ondas de 30 em 30. Então, com o nosso chocolate já derretido, ó, ele ainda ficou uns pedacinhos bem pequenininhos de chocolate, mas não tem problema que com o próprio calor do chocolate do pratinho, ele já vai derretendo esses pedacinhos. É só mexer até o final, ó. Aí a gente vai acrescentar agora nesse chocolate, aqui a gente tinha 400 gramas de chocolate branco, a gente vai acrescentar então 200 gramas de creme de leite, no caso uma caixinha, tá? A gente vai acrescentando aos poucos e mexendo até misturar esse creme de leite. Ele começa a dar uma endurecida no chocolate, mas daqui um pouquinho ele já fica mais cremoso, ó. Pode ver que ele começa a endurecer um pouco mais, ó. Vou botar aqui em cima só pra vocês verem bem, ó. Aqui ele já começou a endurecer, mas vocês continuem mexendo e acrescentando o creme de leite, que ele vai chegar na textura mais cremosa, que é do ganache, ó. Precisa esquentar o creme de leite? Não há necessidade. Pode colocar ele mesmo em temperatura ambiente, conforme eu coloquei agora. Aí é só mexendo mesmo. Ó, ele já começa a ficar mais cremoso. E ele já começa a chegar na textura do ganache. Ó, agora nós vamos colocar a última parte do creme de leite. E vamos mexer. Como vocês podem ver, ó, já tá bem mais cremoso. Ó, e a gente vai mexendo e ele já vai incorporando o creme de leite no chocolate. Mais um pouquinho. Ó. Então, a gente vai mexer até ele ficar um creme bem homogêneo. A gente já chegou nessa textura, ó, ele tá mais líquido, mas depois, como ele vai ficar na geladeira, né, pra esperar a montagem, ele vai endurecer um pouco mais esse ganache, tá? Então, a gente vai cobrir com um plástico filme e deixar ele, então, descansando por no mínimo 1 hora para utilizar esse creme, tá, gente? Esse, então, foi o nosso ganache branco. Então, gente, agora a gente vai pro nosso recheio de brigadeiro de morango, mais conhecido como brigadeiro bicho de pé. A gente vai utilizar, então, para fazer esse brigadeiro, uma caixinha de leite condensado.
uma caixinha de creme de leite. Então, a caixinha de 200 gramas. Então, colocado o creme de leite, a gente vai colocar, então, 5 colheres de Nesquik, que é aquele achocolatado de morango. 5 não, desculpa, são 4 colheres de sopa. A gente vai, então, misturar, então, o nosso creme de leite ao leite condensado. E a gente vai levar, então, ao fogo e cozinhar, então, em fogo médio, assim como a gente cozinha o brigadeiro, tá? Agora a gente vai pro fogão e eu vou mostrar pra vocês, então, qual é o ponto desse brigadeiro, então, tá? Vamos, então, pro fogão. Então, gente, agora já no fogão aqui, a gente vai, então, mexendo pra desmanchar todos aqueles pedacinhos que fica, né, do achocolatado. A gente vai mexer até desmanchar, apertando, ó, podem ver que às vezes dá umas corzinhas diferentes, é aquelas bolinhas. Se vocês quiserem, pode peneirar ele também, antes de colocar aqui, mas se não, aqui com o calor mesmo do fogo dos ingredientes, ele já vai desmanchando aquelas bolinhas, ó. Então, a gente vai mexendo sempre, não esquecendo das laterais, né, pra não queimar. E desmanchando sempre bem as bolinhas, ó. Aí, a gente vai, então, cozinhando aqui, normal. E aí, eu mostro pra vocês mais no finalzinho, quando estiver chegando ao ponto já do recheio. Ao ponto que já é a hora de desligar, então, o fogo. Chegamos, então, no ponto, ó, do recheio. Que é quando o recheio começa a cair da colher. Ó, aí as laterais já começam a ferver, ó. Começa essas bolinhas, ó. E quando a gente tira assim, ó, da colher, ele cai em fios, ó. Ele fica em fios não, ele cai em pedaços, ó, e não cai em fios. É o ponto ideal, a hora de desligar, que é o ponto do recheio, tá? Então, aqui a gente vai colocar, então, num pratinho e guardar, então, na geladeira, né, com aquele plástico filme, até amanhã, na hora da gente montar, então, os nossos caseirinhos. Então, esse foi o nosso recheio de bicho de pé. Então, essa aqui é a textura do nosso brigadeiro bicho de pé, ó. Ele já começa a ficar mais firmezinho. E agora, levando pra geladeira, ó, ele já vai endurecer e ficar no ponto que a gente precisa pra tá fazendo o recheio e a decoração do nosso caseirinho bicho de pé, tá? A gente vai levar, então, pra geladeira e vamos, não esquecendo de cobrir, então, com plástico filme, né? Pra não criar aquela película por cima do brigadeiro, tá? Então, agora a gente vai pro próximo recheio, então, gente. Vamos agora, então, pro nosso último recheio, que é o nosso recheio de Oreo. É um brigadeiro de Oreo. O que a gente vai precisar para esse recheio, então? A gente vai utilizar, então, uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. É a caixinha de 200 gramas. E a gente vai utilizar meio pacote, então, de bolachinha, dessas bolachinhas recheada de Oreo, tá? Esse pacotinho, ele tem, deixa eu ver quantas gramas aqui, 90 gramas, tá? Então, a gente vai utilizar meio pacotinho. Então, a gente vai separar, então, aqui meio pacotinho. E como a gente vai fazer, então, esse processo, então, aqui, então, meio pacotinho a gente vai deixar, então, pra fazer a decoração, então, do nosso bolinho. Então, com os nossos biscoitinhos aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir e vai separar o recheio da bolachinha. Então, o recheio a gente vai, ó, tirar e vai colocar aqui no nosso brigadeiro. Então, a gente vai fazer isso em todas as bolachinhas, tá? Eu volto, então, eu vou tirar todas elas e mostro pra vocês, então, como vai funcionar, então, o nosso brigadeiro. Então, já separamos todas as bolachinhas e todo o recheio. Então, todos os recheios a gente colocou aqui dentro, ó. E a gente vai misturar esses recheios e eles vão se desmanchar. Quando a gente levar no fogo, eles vão se desmanchar e vão dar o sabor do Oreo
no nosso brigadeiro. Enquanto a gente vai cozinhar, depois que a gente cozinhar, então, a gente vai acrescentar essas bolachas. Então, a gente vai desmanchar esses recheios aqui dentro do brigadeiro. Mas antes da gente botar ele para cozinhar, a gente vai, então, desmanchar essas bolachas, ó. A gente vai deixar elas em pedacinhos bem pequenininhos. Pode ser com a mão, pode colocar no triturador, não tem problema. Mas eu gosto bastante que fique os pedacinhos assim, gente, que não fique tão pequenininho, né? Pra ele dar aquele gostinho da bolacha mesmo, tá? Mas quem preferir fazer no liquidificador ou no processador pra ficar uma farinhazinha, pode também, tá? Então a gente vai levar essa mistura então pra cozinhar, igual o brigadeiro. E depois eu mostro pra vocês, quando chegar no ponto ali, da gente colocar a bolacha também, tá? Agora a gente vai pro fogão pra cozinhar esse brigadeiro. Ó, então com o nosso brigadeiro no fogo, vocês podem ver que ainda tem os pedaços, ó, do recheio. E a gente vai, então, mexendo até derreter bem esse recheio e ele incorporar nesse creme de leite e nesse leite condensado. Que é isso, é esse recheio que vai dar o sabor do Oreo no nosso recheio, tá? Então, a gente, sem pressa, a gente vai desmanchar todos esses pedacinhos de recheio. Quando estiver chegando no final, quando estiver perto do ponto, eu vou mostrar de novo pra vocês, porque a gente vai acrescentar, então, aquelas bolachas picadas nesse recheio, tá, gente? Aí eu vou mostrar no finalzinho. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui, na paciência, cozinhando o nosso brigadeiro, então. Ó, a gente já chegou no ponto, então, do nosso recheio. Olha a cor, como ela fica diferente. Não sei se vocês vão conseguir ver certinho a cor, mas ele fica uma cor mais escurinha. Isso é devido ao recheio da bolacha. Então, agora, nessa hora, a gente, que já tá pronto, ó, que é aquela hora onde o recheio cai da espátula em pedaços, né? A gente vai acrescentar a bolacha, a gente vai desligar o fogo e aí vai acrescentar a bolacha, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês ali, vou desligar e na mesa ali eu vou mostrar pra vocês como coloca, então, a bolacha. Então, como mistura a bolacha, tá, gente? Com o nosso brigadeiro, ó, agora nesse pratinho a gente consegue ver a cor que ele ficou, ó. E a gente vai pegar essa bolacha e vai misturar, então, nesse brigadeiro. Eu não recomendo usar essa bolacha quando a gente vai cozinhar o brigadeiro, porque senão ela vai se desmanchar muito. E a ideia é não se desmanchar, e sim ela deixar esses pedacinhos de bolacha, ó. Que deixa uma cor bonita e ela dá uma textura boa no recheio. Então, eu não recomendo fazer tudo de uma vez. Eu recomendo fazer primeiro o recheio e depois fora do fogão, sim, a gente mistura. Ó, e aí já estão... Então, o nosso recheio de Oreo prontinho. Ó, a gente vai levar ele pra geladeira. Vai fazer aquela mesma função, que é colocar o plástico filme, né, pra envolver ele, pra não criar aquela camadinha. E deixar na geladeira, aguardando, então, até amanhã, na hora da gente montar o nosso caseirinho de Oreo. Tá, gente? Então, gente, o que vocês acharam dos nossos recheios? Bem práticos, né? Então, encerrando a nossa aula de recheios, eu vou passar para vocês a questão da validade, tá? Eu recomendo o consumo, né, desse recheio claro, guardado dentro da geladeira em até 5 dias. Ele sem montagem do bolinho, tá, gente? Ele ali guardadinho, embaladinho, como eu falei, com plástico filme. Posso colocar num potinho que tenha tampinha sem ser sem o plástico filme? Pode também, tá? Eu prefiro quando seja nos pratinhos mesmo que a gente coloca com plástico filme. Mas pode ser guardado também dentro dos potinhos bem fechadinho, bem vedado. Por quê? Por questão do cheiro dos outros alimentos no recheio, para que ele não absorva os odores que tem dentro da geladeira, né? Bem vedadinho, bem fechadinho, 5 dias dentro da geladeira. Claro que se nesses recheios, né, que eu fiz mais a base, e vocês quiserem modificar ele e acrescentar fruta, eu não recomendo mais do que 2 dias, tá? Por quê? Principalmente quando for morango. Eu sei que tem muita gente que gosta de misturar e colocar morango, mas o morango ele solta muito líquido,
Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque ele solta muita água, né? Então ele azeda muito rápido. Então eu não recomendo mais do que 2 dias dele guardado. Por quê, gente? Porque muitas vezes a gente não sabe o quanto tempo ainda o teu cliente vai pegar a tua encomenda e depois vai deixar quanto tempo guardado. Então a gente tem sempre que trabalhar com uma margem muito boa, né? Então sempre quando for assim de que vai morango, que vai fruta fresca, eu recomendo no máximo 2 dias, porque pode azedar e dependendo da temperatura que vai estar esse recheio é complicado, tá? Esses recheios podem ser usados em tortas, em bolos de aniversário? Pode. Em bolo no pote? Pode também, tá? Vocês usem agora a imaginação de vocês e façam o que vocês acharem que fica legal com esses recheios. Esses recheios são super versáteis, vocês podem usar em várias coisas eles, tá? Então, não esqueçam de guardar ele bem fechadinho. Posso congelar esses recheios? Congelar. Como eu já falei, eu não gosto muito de congelar nada, né, assim, de recheios. Mas, recheio, massa, poder ele até pode, né? Até porque muitos recheios desses eu uso também nas tortas de sorvete. Só que ele muda a textura. Então, eu já aviso vocês que depois que ele descongela, a textura muda totalmente. Então, eu não recomendo muito o congelamento, porque depois eu não sei se ele vai... Eu particularmente não gosto, então eu não sei se fica exatamente no paladar de vocês a textura boa para congelar. Mas poder, até pode, tá? Mas, como eu falei, vai mudar a textura. Então, fiquem bem cientes de que se vocês congelarem esse recheio, quando vocês tirarem, de repente ele vai mudar, tá? Voltando, então, à questão da apostila, né, gente? Só para deixar claro que muita gente ficou com dúvida, a apostila é digital, tá, gente? Muita gente perguntou, me chamando no privado, perguntando se a gente iam receber por correio. Não, gente, a apostila, ela é digital e ela vai no e-mail de vocês para vocês poderem baixar ela, tá? Então, fiquem tranquilos que se vocês quiserem imprimir também, vai tudo no e-mail, tudo bem certinho, tudo bem bonitinho, para vocês só chegarem lá e imprimir. Vocês vão ter o trabalho de imprimir, claro, né? Mas ela não vai pelo correio, tá? Então, gente, eu acho que a nossa aula é mais ou menos isso. Eu acho que por hoje, acho que até já falei muito, né, pela aula de hoje. Não esquece, né, que eu já falei de deixar o recadinho de vocês aqui embaixo, para quem tiver alguma observação para colocar, se vocês aprenderam algo novo, se vocês gostaram da aula. E também de quem já está querendo reservar a sua apostila, de chamar o administrador do grupo logo que a gente encerrar agora a nossa aula. E a gente logo agora em seguida vamos abrir então o nosso grupo para tirar dúvida. Quem tiver dúvida, não esquece de mandar a sua dúvida ali. Lembrando sempre na interação dos colegas, porque muitas das vezes as pessoas têm medo de perguntar e acabam ficando com dúvida. Então você aí que não tem medo de perguntar, não tem vergonha, vai lá, ajuda a colega e faz a tua pergunta, porque isso ajuda também no coletivo. As outras pessoas vão gostar de que alguém teve, né, a iniciativa de perguntar, abrindo o grupo em interação, né, gente? Então, isso é muito importante. Então, quando o administrador do grupo abrir o grupo, vamos lá, gente, vamos conversar, vamos falar, vamos dizer, vamos tirar as dúvidas, porque esse é o momento ideal para isso, tá? Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que ela não tenha ficado muito longa, que eu não tenha falado demais. Mas isso é super importante. Às vezes tem pessoas que não gostam que a gente fale demais, mas é importante para que a gente passe cada detalhe, tá? Então, como eu falei, eu gostaria de ter tido alguém que tivesse tirado essas dúvidas que hoje eu passo, tá? Porque dúvidas, às vezes, que a gente acha que não é tão importante, mas que é importante para alguém, vai fazer uma grande diferença, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Amanhã, então, é o nosso grande dia, a nossa última aula, a aula da montagem, e vocês vão adorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente volta então se falando então dentro dos grupos, tá? E até amanhã. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.